Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Pois é, vamos começar então o nosso debate 93 aqui na Melhor, na 93 FM. São 11 horas em ponto no Rio, 11 horas em ponto no Rio de Janeiro, e nós já estamos juntos aqui com o nosso querido J.R. Vargas, os nossos debatedores também já apostos para que a gente comece mais um debate informando os nossos ouvintes sobre tudo o que acontece na cidade, no estado, no Brasil, no mundo, claro, com a sua opinião sempre acontecendo, também com a entrevista com o nosso departamento de jornalismo aqui para você também. Muito bem, são 11 horas em ponto no Rio, nosso querido J.R. Vargas. Bom dia, Dom Vargas. Ô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência nesse dia tão especial, 31 de março de 2020. Nós estamos juntos ao vivo aqui na Melhor. Quero convidar você a nos acompanhar aqui pelo rádio 93,3, pelo nosso aplicativo, o app da 93 FM. Acompanhar também, sempre um privilégio muito grande ter você no site radio93.com.br. E estamos numa multiplataforma de áudio e vídeo, transmitindo pelo Facebook da 93 FM. Se você tem Face, a hora é boa, corra para o Facebook para acompanhar com imagens o nosso debate 93 de hoje. Você vai conhecer os nossos queridos debatedores, cada um deles em casa. Eu vou apresentá-los agora e vou pedir que eles digam, além do bom dia, que é tão importante que a gente receba, que eles digam também de que bairro do Rio eles estão falando e se estão no Rio. Eu quero agradecer a presença aqui do pastor Gilton de Medeiros. Pastor Gilton, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, pastor. Bom dia, JR, bom dia, ouvintes da 93. Eu falo aqui do centro do Rio de Janeiro. Maravilha, com a gente também a nossa menina da mesa de hoje, a pastora Ana Paula Vimer. Bom dia, pastora, seja bem-vinda ao debate 93. Bom dia, JR, bom dia, querido público, queridos debatedores. Eu tô ligadinha daqui da Tijuca. Maravilha, pastor Fábio Serafim, bom dia, querido. Seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje. Muito obrigado, JR, todo mundo que está acompanhando a gente em vídeo, em áudio, que seja uma manhã abençoadora para todo mundo. Eu estou da Taquara. Maravilha, Zona Oeste do Rio presente. É sempre um privilégio ter você com a gente aqui na 93 FM. Todos os dias nós abrimos o programa lendo a Bíblia. E hoje nós vamos retomar essa prática que é tão especial, a leitura da palavra de Deus. Estamos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 14. Olha, diz assim a Bíblia: os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse, olha a fala de Jesus: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei do Senhor, é o que nos diz a sua palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 14 a 17, palavra de Deus para o coração de todos nós da manhã desse dia. Nós vamos abrir aqui, depois de lida a palavra de Deus, com o nosso departamento de jornalismo, com Juliano Medeiros, e uma entrevista especial na abertura aqui do nosso debate 93. Quero convidar você a nos assistir com imagens aqui pela nossa multiplataforma, pelo Facebook, e também compartilhar esse link com seus seguidores. Compartilhe, porque Deus tem uma palavra especial para a vida de cada um. Vamos ao nosso jornalismo. Juliano, bom dia, bem-vindo ao debate 93. Bom dia, JR. Eu sigo aqui do estúdio principal, então, para fazer essa entrevista especial no debate 93. Enquanto isso, vocês vão acompanhando aí também pela internet. JR, inclusive, tomando ali o seu cafezinho, o seu chá,
aquecendo a voz para logo mais. Na linha com a gente está o prefeito Wagner Carneiro, da cidade de Belfor Roxo, da Baixada Fluminense. É com ele que eu vou conversar agora. Prefeito, muito obrigado pela sua disponibilidade em falar aqui com o jornalismo, com os ouvintes da Rádio 93 FM. A gente tem feito uma série de entrevistas com outros prefeitos, com autoridades, trazendo sempre as informações em relação ao coronavírus. A primeira pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: Belfor Roxo hoje tem casos confirmados, tem casos suspeitos? Como é que está a situação da doença por aí? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da 93. Aqui, Juliano, em Belfor Roxo, nós temos notificados 94 casos, mas confirmados somente 2 casos. Então são 2 casos confirmados na cidade e, enfim, a notificação que acontece. Belfor Roxo é uma cidade com um pouco mais de 460 mil habitantes, é mais ou menos isso, prefeito, ou eu estou enganado na minha conta? Hoje nós já temos pelo IBGE 508 mil habitantes, mas podemos dizer que Belfor Roxo é uma cidade já de 600 mil habitantes. 600 mil pessoas moram em Belfor Roxo hoje. Como é que a prefeitura está se preparando para atender aí ao chamado pico da contaminação de coronavírus e como a população está sendo orientada nesse momento a conter o que os especialistas chamam da curva, né? Exatamente dessa preocupação de muitos casos concentrados num curto período de tempo? Nós estamos seguindo a orientação da OMS, Organização Mundial de Saúde, estamos seguindo as orientações do ministro da Saúde, Mandetta, do governo federal, estamos seguindo também os decretos do governo do estado, fizemos nossos decretos com base nesses decretos da simetria que vem do governo federal e do governo estadual, e a gente está posicionado com a nossa UPA, e está equipada, preparada para poder atender as pessoas, o hospital municipal, a unidade mista do lote 15, que é a outra unidade pronto de saúde 24 horas, e o hospital Fluminense, que dentro dele também funciona o hospital infantil. E nós temos 208 leitos de isolamento, com 10 leitos de UTI prontos com respiradores e mais 10 leitos de UTI sendo preparados. Aquelas pessoas que apresentam sintomas, prefeito, elas estão sendo orientadas aí para algum centro de triagem. E qual é esse centro de triagem? Ele passa por... Quando ele procura uma das nossas unidades de saúde, ele recebe orientação, feito primeiro os exames necessários, principalmente a tomografia, faz a coleta do sangue, que é enviada ao estado para poder saber se realmente a pessoa está possuída pelo vírus do corona, e logo em seguida, se for necessário, a gente aqui mesmo faz a internação, e quando não necessário, manda para casa para poder fazer a quarentena e ficar no repouso, já com a receita médica e com os remédios que são necessários a ser usado por paciente de acordo com o grau que ele se encontra naquele momento. Claro, a região da Baixada Fluminense é uma região de um alto índice de pessoas pobres. Belfor Roxo vive também essa realidade com uma parte aí do município. Existe um trabalho especial com essa comunidade mais carente para se evitar também que o vírus cause uma tragédia em relação à falta de conhecimento e de higiene das pessoas? A nossa Secretaria de Assistência Social tem feito um trabalho muito bacana nesse sentido. Disponibilizou a Escola Professor Paris, aonde está dando atenção a todas essas pessoas mais carentes, principalmente também as pessoas que são moradores de ruas. Então nós montamos uma equipe treinada, preparada para poder acolher essas pessoas, está passando as orientações necessárias, e também foi instalado em algumas partes da cidade as tendas para que passe orientações corretas aos cidadãos aqui da cidade de Belfor Roxo. Isso é importante, prefeito, o senhor passar essas informações para a gente e, enfim, imagino que entre as medidas de restrição do senhor estejam aquelas de pedir para que a população realmente fique em casa, saia à rua
só quem necessita nesse primeiro instante fazer compras, ir à farmácia, ou mesmo esteja com algum tipo de sintoma e precise de atendimento médico, ou mesmo aquelas outras pessoas que vão procurar atendimento médico por alguma outra situação de emergência. Os ouvintes estão enviando mensagens aqui pra gente dizendo que no centro aí de Belford Roxo a movimentação ainda é preocupante, ou seja, tem gente circulando que talvez, ao ver deles, não haja necessidade de estar na rua naquele momento. Os bancos estão lotados. Eu tenho aqui uma informação de que agentes da prefeitura circulam pedindo o fechamento do comércio. O senhor avalia de que maneira, então, essa movimentação na cidade está ainda dentro de um plano de avaliação favorável para vocês, ou o senhor ainda acha que tem muita gente circulando e que é necessário que as pessoas em Belford Roxo compreendam mais as orientações das autoridades e da própria prefeitura, deste momento, ficarem isoladas? É necessário que as pessoas acreditem mais que esse esse vírus realmente é um vírus muito perigoso que pode levar a pessoa ao óbito. Eu ontem mesmo renovei mais uma vez o decreto por mais 15 dias. Hoje pela manhã já fiz mais um vídeo orientando as pessoas que evitem aglomerações, que evitem estarem nas praças, que evitem sair das suas casas, das suas residências, porque a coisa é muito séria. E nesse vídeo eu faço uma colocação que as pessoas continuem observando nas reportagens o que está acontecendo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, a quantidade de óbitos que nós já estamos tendo no mundo todo. Então eu tenho alertado, pedido, feito um clamor muito grande a todas essas pessoas para que elas possam nos ouvir e obedecer e seguir as orientações do decreto. Agora, infelizmente, a gente ainda vê aglomerações, ainda vê muitas pessoas circulando, e até porque muitas pessoas ainda a ficha também não caiu. As pessoas parecem que muitas das vezes o que está acontecendo no mundo não é uma realidade, não é uma verdade. Passa às vezes até acreditar quando vê um parente que foi atingido pelo vírus, ou um vizinho, ou um amigo, aí passa a ter um respeito maior. Mas é uma dificuldade muito grande a gente conseguir fazer com que as pessoas realmente fiquem em casa. Mas estamos fazendo esse trabalho o tempo todo, não estamos recuando, estamos firmes no posicionamento de dizer que tem que ficar em casa, que tem que evitar aglomerações, que tem que levar a sério. O vírus leva a óbito, é um vírus perigoso, e a gente vai continuar conscientizando os moradores da nossa cidade que siga essas orientações não só dadas pela gente, pelo nosso decreto, mas orientações que estão vindo do mundo todo, principalmente pela Organização Mundial de Saúde, que orienta o tempo todo, pelo próprio governador Wilson Witzel, que tem falado, onde falou duramente também sobre as pessoas se manterem em casa, e as orientações do governo federal, através do ministro Mandetta, que também tem orientado as pessoas. Então nós vamos continuar nessa luta no combate a esse vírus para que essa pandemia passe e as pessoas possam voltar a viver suas vidas normais. Em relação a essas pessoas, prefeito, que o senhor falou que ainda estão aglomeradas, que se reúnem em praças, que estão circulando pelo centro da cidade, existe a possibilidade de algum novo decreto do senhor restringindo ainda mais e sendo ainda mais severo na cobrança para que as pessoas fiquem em casa? Eu fiz hoje mais um decreto até severo, até porque eu fui procurado até por empresários da cidade que estão preocupados porque as suas lojas estão fechadas, a grande maioria, e eles têm os compromissos com seus funcionários, precisam manter os seus empregos, mas eu não pude abrir mão, porque a gente tem que priorizar nesse momento a vida, cada vida que a gente puder salvar, cada pessoa que a gente puder livrar desse vírus, pra gente o nosso, quer dizer, isso é o nosso objetivo aqui, salvar vidas, cuidar das pessoas. Tá certo. Pra gente encerrar, Belford Roxo, que está muito próximo aí de cidades como Nova Iguaçu, Duque de Caxias, que são grandes polos também da Baixada Fluminense. Existe alguma restrição também de locomoção, de movimentação entre cidadãos aí de cidades tão próximas, vizinhas, mas que nesse momento acabam se confundindo porque moram numa cidade, trabalham na outra? Existe também alguma orientação em relação a isso, prefeito? Existe a orientação nesse sentido, mas também é muito difícil a gente conseguir convencer
em que as pessoas entendam que tem que ser dessa forma. Mas a gente continua pontuando isso todos os dias e dia sim, dia não, eu tenho feito vídeo para orientar também nesse sentido, para poder as pessoas ficarem atentas, né? E se enquadrarem dentro do momento que nós estamos vivendo. Tá ótimo, eu estou conversando com o prefeito Wagner Carneiro, Vaguinho, que é o prefeito de Belfor Roxo. O senhor falou várias vezes ao longo dessa entrevista que tem se pronunciado à população utilizando as suas redes sociais. O senhor pode passar então para a gente, prefeito, e para os seus munícipes, para quem ainda não sabe, que redes são essas, para que eles possam acompanhar esses pronunciamentos do senhor e ficarem ainda mais bem informados em relação às medidas que a cidade está tomando para combater a pandemia? Sim, eu posso passar agora as redes sociais, os endereços. Vamos lá. Estou até aqui com o meu assessor que cuida dessa parte da rede social, né? Prefeito Vaguinho, tá? Tanto no Instagram, tanto no Facebook. E também nós temos a página da Prefeitura de Belfor Roxo, tá? A Prefeitura de Belfor Roxo, que também está colocando todas as orientações. Tá ótimo. Prefeito, mais uma vez eu quero agradecer ao senhor por essa participação aqui no Debate 93 e pela entrevista e deixar a Rádio 93 FM à disposição do senhor para que seja um veículo importante de comunicação entre o poder público e os moradores nesse momento em que nós temos que estar unidos e levar realmente aquela informação correta e precisa que no final das contas vai ajudar a salvar a vida de muita gente. Eu que lhe agradeço, Juliano Medeiros, agradeço também ao JR e a 93 e parabenizo pelo excelente trabalho que vocês estão realizando e ajudando a combater essa questão do coronavírus no nosso Brasil. Obrigado mais uma vez, então. Um bom dia para o senhor e para toda a equipe. Um bom dia, um forte abraço a todos os ouvintes também. Fiquem com Deus. Bom, então eu conversei aí com o prefeito Wagner Carneiro, Vaguinho, de Belfor Roxo, uma cidade bastante importante, como ele mesmo disse, uma cidade de 600.000 pessoas, né? A projeção do próprio poder público, bastante preparada aí nesse momento para atender aos casos de coronavírus, mas a população está precisando, hein, JR, fazer a parte dela, né? Porque, como o prefeito mesmo disse, muitos ouvintes mandaram aqui mensagens pra gente, a circulação e a aglomeração de gente tem sido acima do que eles imaginavam que poderia estar dentro de um ideal, né? Ou pelo menos considerado ideal visualmente. Então, pessoal, me parece que Belfor Roxo precisa ainda se conscientizar um pouco mais de ficar em casa nesse momento, que é bastante importante. Muito obrigado, querido Juliano. Nós voltamos aqui, minha gente, com as imagens do nosso estúdio da 93 FM. Estou vendo ali o Cídio Gonçalves, a Marcela vai entrar no vídeo agorinha. Já estamos aqui com o pastor Gilton, pastor Ana Paula, com o pastor Fábio, todo mundo aqui no nosso vídeo. Tivemos aí a entrevista. Muito obrigado ao nosso chefe de jornalismo, Juliano. Nós continuamos com o Debate 93, minha gente, e pedindo a você sempre o cuidado especial com tudo aquilo que deve ser feito para que a gente passe por isso com brevidade, com tranquilidade, com paz. Informados, agora aquele momento que a gente tem um relax também nessa pressão de assuntos relativos a esse tema. Vamos falar sobre outro assunto que eu não sei se esse assunto que está na nossa pauta de hoje é bem um relax, não, hein? Conta aí para os nossos ouvintes. Bom dia, bem-vinda, Marcela. JR, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, para os nossos debatedores. Uma das nossas ouvintes diz o seguinte: eu sei que a Bíblia afirma que a mulher tem que ser submissa. Ok, só que o meu marido, diz ela, não tem nenhuma iniciativa. Ela fala assim: se eu não tomar a frente, as coisas cotidianas das nossas vidas não acontecem não, viu? E JR, como a minha personalidade é de tomar iniciativa, sabe o que ele diz? Ele diz que eu sou mandona. E aí ela pergunta: Injustiça. Será que eu devo sempre esperar pelo meu marido e deixar assim o barco correr frouxo? Ou eu devo tomar as iniciativas quando isso for necessário? Submissão é sempre ter que esperar pelo homem? Eu peco quando eu faço aquilo que o meu marido deixa de fazer? Qual que é o verdadeiro sentido da submissão? E como proceder sem ser taxada de mandona, mas também sem sufocar a minha personalidade, JR? Muito bem, no programa de hoje o pastor Gilton, o pastor Fábio e a pastora Ana Paula. Então, naturalmente, claro,
Eu vou começar com o pastor Gilton. Olha só, JR, meu amigo. Isso aí, Gilton, só foi para implicar com a Ana Paula, que eu tenho certeza. JR, meu amigo. Que a Ana Paula achou que ela fosse a primeira. Mas não, vai lá, pastor Gilton. E aí, querido? Olha só, esse é um assunto que a gente deve considerar, pelo menos eu penso, em duas perspectivas. Primeiro, a perspectiva do ideal, a perspectiva até mesmo lógica, e depois a questão prática, né? Do ponto de vista do ideal, da compreensão teológica dessas questões, eu acho que o nosso modelo é a Trindade, é o modelo do nosso Deus. O Senhor nós entendemos e cremos que a Constituição, ele se manifesta, ele é, na sua essência, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e cremos que são iguais na natureza, na essência, e não há subordinação entre um e outro. Isso é o que nós cremos a respeito da Trindade, de uma forma bem resumida. Só que o apóstolo Paulo, quando diz da missão do Senhor Jesus, diz que o Senhor Jesus, mesmo sendo igual a Deus, tendo a mesma natureza, a mesma condição, ele, por uma questão de entender o projeto de Deus para a salvação da humanidade, escolheu se tornar submisso a Deus. Ele se subordinou a Deus. Ele tomou a forma de homem, ele se esvaziou de si mesmo para cumprir a missão que Deus tinha para ele. Então eu vejo no que Deus é e em como ele realiza a sua missão, eu vejo um modelo ideal para a família, para nós. Nós não temos ninguém maior no sentido do valor de cada ser. Não há um ser que vale mais que o outro. Mas em função de uma organização social, em função de um equilíbrio familiar, então há uma subordinação que não desmerece nem desqualifica a mulher e também nem faz com que o homem seja maior ou melhor ou superior. Mas é uma organização social que Deus mesmo planejou para a família. Então eu vejo, de forma prática, é como Deus nos organizou, e a gente pode até discutir como os papéis se resolvem, o que é diferente das funções que temos na família. As funções são essas que nós estamos falando. Os papéis a gente organizam. Vamos conversar sobre esse assunto. Marcela, vê com a técnica aí, de vez em quando o pastor Gilton some aqui de áudio, só para acompanhar, por favor. Pastor Fábio, e aí? Como é que o senhor avalia esse assunto, meu querido? Esse tema é um tema muito pertinente, muito rotineiro, inclusive, e eu acho que a gente precisa olhar para a Bíblia, como todos os outros temas. Não dá para ter uma cultura social se nós não, quanto a essa questão, homens e mulheres, se a gente não pegar a Bíblia. Se a gente não pegar a Bíblia e ter ela como modelo a ser seguido, a gente vai ter um caos. E esse tema, inclusive, é um tema em que a gente tem muita confusão e muita problemática, porque a gente abriu mão das escrituras sagradas para agir a partir da nossa perspectiva. Então, quando Deus cria Adão e Eva, o primeiro casal, para que a partir dele se estabeleça um modelo de continuidade, como disse o pastor Gilton, um modelo foi estabelecido ali. E Deus dá autoridade para o homem. Então, de alguma forma, tá todo mundo me ouvindo aí, ok, né? Todo mundo ouvindo, pastor Fábio. É que a Marcela está sinalizando ali alguma coisa ali, mas eu quero só dizer para ela e para todo mundo que eu estou com o celular acompanhando o debate aqui ao vivo, e acho que está tudo bem o áudio aí, né, Marcela? Está tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo, tá tudo tranquilo. Tá, beleza. Pastor Fábio, segue aí, queridão. Desculpa aí. Então, não, que isso. Então, Deus estabelece um modelo onde o homem lidera a sua mulher. Esse modelo de liderança, ele não é um modelo autoritário, como o pastor Gilton disse. Deus diz que homem e mulher foram feitos à imagem de Deus. Eles são iguais à imagem de Deus. Quis Deus que o homem fosse o cabeça e liderassem com respeito, com a autoridade que Deus deu. A questão, JR, é que o pecado faz com que a nossa condição hoje seja caída.
Nós estamos em estado de ruptura diante de Deus no que tange a sociedade. E o casamento vai ser um reflexo disso. Então, o que a gente precisa fazer é voltar às Escrituras, voltar ao Gênesis, voltar ao modelo inicial do que Deus deu para nós. Quando ela coloca ali, sei que a Bíblia afirma que a mulher deve ser submissa ao marido, só que o meu não tem uma iniciativa. Se eu entendo o princípio pelo qual Deus estabeleceu no Gênesis, e Paulo realça isso em Efésios 5, eu vou entender que não tem a ver com o quanto de iniciativa ele tem, mas o quanto de temor às Escrituras eu vou ter. Então, é uma percepção que não tem muito a ver com o outro, mas a minha condição, a minha postura, a partir da minha compreensão bíblica do que é o casamento e daquilo que se propõe. Pastora Ana Paula, ei, pastora, já tendo ouvido os nossos coleguinhas, quero ouvir a sua opinião. Eu concordo tanto com o pastor Gilson quanto com o pastor Fábio, que Deus não criou a mulher como uma criação inferior ao homem. Tanto que lá no Gênesis, quando diz que Deus faria uma auxiliadora, diz que essa auxiliadora ele seria igual. Eu não entendo que a mulher foi criada inferior ou menor do que o homem. Eu entendo que Deus ele é muito organizado. E como um Deus muito organizado, ele criou a mulher e o homem em igualdade, mas em papéis sociais distintos. O fato da mulher ser submissa ao seu marido, eu entendo que essa submissão, no mesmo texto de Efésios, no capítulo 5, antes de Paulo começar a falar sobre a mulher e sobre o marido especificamente, ele fala ali sobre sujeitai-vos uns aos outros em amor. Eu acho que é uma sujeição mútua, da gente entender que nós, como família, como marido, como mulher, nós estamos debaixo de uma mesma missão, só que com papéis distintos dentro dessa missão estabelecida não pelo homem, porque não foi o homem que estabeleceu essa missão, foi Deus. Deus criou a mulher com um papel específico. E a Bíblia diz que o homem é sim para ser o cabeça do lar, mas eu acho muito interessante quando a Bíblia diz que é essa mulher que edifica esse lar. Edificar é trazer equilíbrio, é trazer estabilidade. Então isso ressalta a mulher um papel diferencial dentro do seu lar, dentro da sua família, que não é menor, é apenas diferente. E aí, gente, eu quero saber, Marcelo, a opinião dos nossos ouvintes, se eles concordam, se eles discordam, se nesses últimos tempos, quando a gente fala tanto sobre feminismo, sobre machismo, se os nossos ouvintes estão entendendo que, na verdade, essa ideia de submissão, ela começa a ser deixada de lado, até nas questões espirituais mesmo, para a gente poder avaliar e ter a opinião dos nossos ouvintes que participam conosco pelo WhatsApp. Qual é o número, Marcela? O nosso WhatsApp, JR, é 96803-8319, 96803-8319. E nós já temos aqui algumas participações. Muitas mulheres falando sobre liderança, JR. Algumas, assim, muito sucintas, dizendo que gostariam que seus maridos assumissem a liderança da casa. Mas uma das nossas ouvintes, ela levanta uma questão interessante. Ela diz assim: o problema é que nós, mulheres, gostamos de agilizar as coisas. E muitas vezes a gente toma a frente do Espírito Santo. Um exemplo disso foi Sara, que tentou agilizar os propósitos de Deus, dizendo a Abraão o que ele deveria fazer para conseguir o filho que Deus prometeu, ao invés de aguardar a promessa como Deus havia ordenado. Agilizar é a palavra mesmo? Agilizar? E aí, gente? Dá uma ajudinha? Porque agilizar fica uma coisa bonita, né? Não fica bonito? O que você fez? Não, eu dei uma agilizada. O negócio estava parado. Aí o que você fez? Eu dei uma agilizada para o negócio andar mais rápido. A pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: quando a ouvinte fala que o marido não tem iniciativa, tem homem que não tem iniciativa, tem mulher que não tem iniciativa. Então, quem não tem iniciativa não é nem o homem nem a mulher, é o ser humano. Ambos podem ter ou podem não ter. Mas num lar, né, pensando aqui numa estrutura de casa, família, né, quando um não tem a iniciativa, existe algum problema do outro tomar a iniciativa? Porque alguém tem que começar o jogo, né, gente? E para poder... Começou. Quem é que chuta a primeira bola? E JR, para poder te ajudar nisso aqui, um dos nossos ouvintes, um dos meninos, pelo WhatsApp, ele disse assim: aqui na minha casa eu tenho uma sargentona.
Aí ele diz assim, vou falar por quê? Porque nesses dias ela está mandando que eu ajude na faxina e colocando tarefas. Aí ele diz assim, quarentena. Tá todo mundo em casa. Então todo mundo tem que ajudar. O trabalho é maior. Marcel, que esse é o caso de muita gente. Hein? Aliás, muita gente, tá com muita gente agora. A pesquisa vai para outro lado agora. A pesquisa é, na sua casa, tá acontecendo isso aí, tá todo mundo aí com regra, com ordem, tua mulher tá botando todo mundo para trabalhar. Irmã, você que tá acompanhando a gente, conta aí se você fez uma escala, se essa escala está funcionando, se você diz, não, aqui em casa é diferente, que negócio é esse? Todo mundo tem que ajudar. O homem está dizendo assim, quarentena! Pastor Gilton, com o senhor, vamos começar com o senhor. O senhor não está em casa não, né, pastor Gilton? Nesse momento não. Mas, JR, deixa eu dizer uma coisa. Lembra que eu falei de papéis? Os papéis devem ser ajustados. Se eu tenho mais facilidade para fazer uma determinada coisa e ela tem mais facilidade para outra coisa, cada um deve fazer naquilo que é mais capaz, naquilo que é melhor. Pode ser que eu cozinhe melhor do que ela, pode ser que eu lave roupas melhor do que ela. Quer dizer, é uma questão de ajuste. Isso não tem nada a ver com a liderança, não tem nada a ver com o cumprimento da missão que Deus deu para a família. Isso tem a ver com o ajuste do casal em relação à vida cotidiana, à tarefa do dia a dia. Eu acho que não vai ter problema se isso for previamente acordado entre ambas as partes. Exatamente. A gente vai ter problema se uma das partes assumir a questão sem debater com o outro, sem entrarem num senso comum. Por exemplo, aqui na minha casa, hoje a minha esposa, ela tá de férias coletivas porque não tá podendo sair. Mas até pouco tempo atrás, a minha esposa trabalha de meio período, e o período da manhã eu que cuido da minha filha. A gente tem uma filha de 9 meses e quem fica com ela sou eu. Então ela não vai para nenhuma outra, para creche, ela fica comigo. E isso é um problema? Para mim não, mas para muitos homens, porque eu tenho a graça de poder trabalhar de home office. Mas para muita gente talvez seria um problema. Então se isso é acordado entre ambas as partes, não vejo problema algum. Eu acho que, como eu falei, a gente tem alguns preceitos culturais que precisam ser destruídos, e uma conversa como essa, um debate como esse, vai ajudar a gente a clarear muito isso. Ana Paula. E o fato, assim, às vezes, a mulher, ela pode sim ter um perfil de liderança, mas o fato dela ter um perfil de liderança não precisa fazer dela uma mulher que não seja submissa ao seu marido. Por exemplo, pegando a ideia lá do Gênesis de uma auxiliadora, né, de alguém que seja uma ajudadora. Às vezes o marido, ele tem uma certa dificuldade de exercer uma liderança. Às vezes ele não sabe se colocar, às vezes não sabe administrar algumas questões que de repente a mulher já tem mais habilidade, está mais desenvolvida. Eu entendo que essa mulher pode sim ser uma facilitadora para que o seu marido desempenhe o seu papel de líder dentro do seu lar. Eu agora já ouvi facilitadora e aquela que agiliza, a agilizadora, que fala, Marcela, é isso, né? Agilizadora. Gosta de agilizar. Facilitadora. Ouvintes estão falando aqui com a gente pelo Facebook sobre parceria, né? Que se estabeleceu isso aí. Mas vamos lá, nós estamos numa quarentena, tá bom? Estava tudo resolvido. Você faz isso, eu faço aquilo. Na quarentena mudou o negócio, porque agora existem 4 paredes, a saída é restrita, as pessoas estão dentro de casa, ainda tem a questão dos filhos, que normalmente estariam no colégio e não estão mais. Pode ser que tenha hábitos, né, que eles tenham determinados hábitos que podiam ir para lá e para cá, ou até quando não estava muito bem, eles iam lá fora e depois retornavam já com um ambiente mais equilibrado. Hoje não dá, hoje tem que enfrentar. Então, quando o ouvinte aqui fala aqui no Facebook, por exemplo, é difícil estar ao lado de um homem que não tem iniciativa. Qual é a impressão que eu tenho? Que o camarada está deitadão no sofá ou está na cama, entendeu? A casa está um negócio de maluco, está chegando a hora do almoço, não tem nada, está chegando... E o camarada está tranquilo, entendeu? Está encostado no... Como é que fala aquela frase, o Fábio? Está encostado no barranco... O que mesmo? Como é que é o final dessa frase aí, ô Gilton? Lembra não?
Não é da minha época, JR. Não é da minha época. Imagem, tá? Nós estamos com imagem agora. Lembra disso. Disso. Marcela, JR, eu posso ajudar para exemplificar? Porque é interessante você estar falando de agilizar, né? Agilizadora das mulheres. Uma palavra que está aparecendo muito aqui no WhatsApp, que as mulheres estão chamando os homens, elas dizem que os homens são mais lentos do que as mulheres. Elas dizem que as mulheres são mais ágeis, agilizadoras. Mas para exemplificar esse caso aí do maridão deitado, também tem muita gente falando da quarentena. Mas esse caso aqui, o ouvinte contou que aconteceu um pouquinho antes da quarentena. Ela diz assim: na minha casa acontece a mesmíssima coisa, porque até o meu filho me chama de mandona. Tudo eu preciso mandar fazer. Eu acho um absurdo. Um dia eu fui trabalhar e deixei a tarefa de tirar a roupa do varal. Bom, meu marido tirou e colocou em cima do sofá. Quando eu cheguei do trabalho, ele estava assistindo a TV, fazendo o que, JR, que você acabou de dizer? Deitado. Em cima das roupas que ele tinha tirado do varal. Eu imagino, Marcelo. A roupa limpa. Meu Deus do céu. Daqui eu tô imaginando quem botou na nuca. Pra fazer, pra dar um apoio. Travesseiro. Aí ela foi perguntar pra ele: filho, por que você não guardou? Aí ele disse: ué. Ele chama de filho? Não, eu que tô acrescentando, não sei. Né? Tô fazendo um cacozinho. Ela chegou pra ele e perguntou assim: por que você, né, tá deitado em cima da roupa, não guardou? Aí ele disse assim: foi porque... Agora não tô aumentando nada não, tá? Tô lendo ipsilíteres o que ela colocou assim. Aí ele disse assim, ó: você pediu pra eu tirar a roupa da corda e não pra eu guardar. E ela termina com o emoji do olhinho pra cima, tipo... É isso que eu quero agradecer. Nós temos uma colônia portuguesa nos acompanhando no Brasil e em Portugal, e que as pessoas às vezes não entendem. Se você for a um restaurante, é só um exemplo, chega lá e diz assim: me dá aí, você tem aí refrigerante? Sim. Você tem tal refrigerante? Sim. Era só para saber se tem. Não, você tem que dizer mais alguma coisa. Então, assim, olha, você tem refrigerante? Tem. Você pode trazer um para mim? Posso. Então traz. Tá bom, vou trazer para você. Estou dizendo isso porque é lógico que isso não é explicado, né? Mas esse tipo de iniciativa, ela é parcelada. Vamos dizer assim, essa ação do homem é parcelada. Pastor Fábio, o senhor acha que esse parcelamento de ação é só uma estratégia masculina para ficar até ali? Entendeu? Não, você só falou isso. É uma estratégia dele. Ou, de fato, algumas pessoas, como nesse caso aí, precisa ter uma descrição mais clara do seu job. Tem que ser uma descrição mais clara do trabalho. Eu acho que são as duas coisas. Porque existem questões e questões. Uma questão como essa, que a ouvinte acabou de colocar, que a Marcela, tem outra palavra, é sem vergonhice, né? A palavra é essa. Isso, no entanto, vai devagar, vai devagar. Mas é porque... De alguma forma, a gente acredita que essa cultura que estabelece a mulher como ela que faz as coisas e o homem como ele que desfruta das coisas que a mulher fez, precisa ser destruída, e como eu disse, a partir desse prisma, desse olhar das próprias escrituras. Eu acredito de verdade, como você perguntou, JR, que tem pessoas que têm personalidades diferentes. Existem personalidades. Mas a gente vai ter que entender, a gente precisa entender, inclusive, que algumas personalidades não mudam. Mas é evidente que, por exemplo, alguém colocou ali, acho que a Marcela colocou, que as mulheres precisam de um sacerdote na sua casa. Qual é o papel do sacerdote, que a gente traduz isso para o casamento? O sacerdote conectava os homens a Deus. Então a ideia é que o marido conecte a sua família até Cristo. Se o homem não tiver uma postura de guardar a vida espiritual da sua família, se ele não entender que é dele a posição de chamar a sua família, de, por exemplo, nesse período de quarentena, fazer o seu culto familiar, se ele não entender que é dele a responsabilidade de agir, é evidente que a mulher vai poder fazer isso, é evidente que um filho vai poder fazer isso, mas isso é imutável, então está errado nessa perspectiva. Então, como eu disse no início, eu acho que se a gente não olhar para as escrituras, a gente vai começar a ter modelos adulterados que vão gerar percepções adulteradas
e a gente vai achar que botar a roupa no sofá e deitar em cima, mas você não me explicou. Quando, na verdade, eu adulterei todo o processo. Olha, o Evaí, que está acompanhando a gente, está falando que esse marido é 10. Ele fez exatamente o que a esposa pediu. A Gilvânia está dizendo que estão na expectativa que a mulher seja a Amélia. Ô, pastor Gilton, o senhor que é o mais novo, então, da mesa, quando uma pessoa fala Amélia, quer dizer o quê? Enquanto o senhor responde, dizer que essa frase é quero me encostar, quero morrer, ficar no barranco para morrer encostado. É essa a expressão. Pois é, respondendo a sua pergunta... Quero que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado. Essa é a frase. Essa é a frase. Mas voltando à Amélia, eu, nas minhas pesquisas arqueológicas, nas minhas pesquisas históricas, eu descobri que tinha uma música muito popular que falava da mulher de verdade, Amélia que era mulher de verdade, porque não tinha vaidade, porque era dedicada à família, porque fazia todo o serviço doméstico e ainda achava ótimo isso. Evidentemente isso é um estereótipo, é uma forma deturpada ou distorcida de entender o papel da mulher. Ninguém imagina que isso seja cabível, pelo menos eu espero que ninguém imagine que isso seja cabível. Agora, a questão toda volta à palavra que você mesmo já mencionou, JR, é a palavra parceria. Você disse, e agora que estamos na quarentena? Havia um arranjo familiar anterior. O que precisa é um novo arranjo, ou um rearranjo. Isto é, já que eu estou ficando em casa, já que eu não preciso mais cumprir o expediente no escritório, ou na fábrica, ou sei lá onde, eu estou em casa, eu termino as tarefas que eu tenho que cumprir, porque, de repente, eu estou no sistema de home office, então, terminei as tarefas, eu posso ajudar a arrumar uma sala, a arrumar um guarda-roupa, a cuidar de um aluno. Então, é só fazer um novo arranjo nesses tempos de mudanças de comportamento e mudanças de hábito. Tem um ouvinte aqui dizendo que tem homem que não quer nada e precisa de uma mulher com personalidade forte. Então, JR, eu queria fazer uma contribuição aqui. Uma das nossas ouvintes pelo nosso WhatsApp 968038319, ela disse assim, aqui na minha casa eu resolvo tudo, do verbo resolver as coisas. Ela diz assim, eu até reconheço que o meu marido, ele cozinha melhor do que eu. Ele faz a comida melhor do que eu. Mas não é disso que ela está falando. Ela diz que ela fica cansada porque as resoluções e decisões da casa, quem tem que tomar é ela. Aí ela fala assim, por exemplo, até com o pedreiro, quem tem que resolver sou eu. Aí ela usa uma expressão que eu queria destacar, e aí você joga para quem você quiser jogar, que eu imagino para quem seja. Ela diz assim, tudo que eu queria é ser mulherzinha um pouquinho. Eita, nós. Eu acho que você está querendo que eu passe isso com o pastor Fábio, mas não vou não. Vou passar para Ana Paula. Ana Paula, cadê a Ana Paula? Tá para não, pro lado de cá. Não, ao contrário. Ana Paula, você, Ana Paula. Eu acho que, no fundo, né, a mulher, ela quer ser cuidada, né? E eu não vejo, eu volto no que eu já falei anteriormente, Tá travando o áudio da Ana Paula. Ô, Ana Paula, vamos fazer o seguinte, você vai ali e volta, tá combinado? Vai ali e volta como a gente tem feito. Pastor Gilton, esse ponto que envolve o lugar da mulher como ser cuidada, como ser para acompanhar o processo como um todo, e identificando esse modelo novo de vida, afinal de contas a vida mudou. Marcela, é só dar um mute lá. Nós estávamos tentando porque estava travando. Pastor Gilton, esse modelo novo aí, explica pra gente esse modelo novo, desse tempo novo, né, pastor Gilton? A vida mudou, né? Pois é, a vida mudou, mas as pessoas, na sua essência, não mudam com as mudanças comportamentais ou com as mudanças que nos cercam. Então, todos nós temos carências e necessidades que são básicas, que são fundamentais. A necessidade de cuidado, a necessidade de se sentir protegido é natural do ser humano. Na mulher, até por razões culturais, isso se torna um pouco mais agudo ou mais perceptível. Então,
traz satisfação para a mulher e para o homem também, essa troca, ele oferecer o seu apoio, ele oferecer o seu cuidado, oferecer sua proteção, e ela se sentir assim, cuidada e protegida. Isso é uma das maneiras mais eloquentes de se mostrar um amor ou uma convivência conjugal. E aí, Ana Paula, continua, querida. Voltei. E essa questão de muitas vezes, né, eu já escutei isso recorrentes vezes em gabinete, das mulheres reclamando, né, que os homens não fazem nada, que se elas não fizerem, eles não fazem também. E às vezes eu falo assim, então, deixa lá um tempinho sem fazer e pede para ele fazer. Ah, pastora, mas ele não vai fazer. Eu falo, deixa lá sem fazer e com jeito, né, pedindo a sabedoria de Deus. Eu sei que às vezes isso se torna um processo desgastante, um pouco cansativo. Mas assim, muitos rapazes, quando casam, eles não são preparados pelas suas mães para viver o que a palavra diz sobre a vida comum do lar. As mães fazem tudo dentro de casa, e aí essa menina que em casa, ela é preparada para, né, administrar as coisas da casa, ela sabe administrar um lar, porque vê a mãe fazendo e as mulheres se ajudam. Aí ela casa com esse rapaz que não foi preparado pela mãe para isso, porque quando o JR perguntou, aí ela chama ele de filho, porque muitas mulheres se referem ao seu marido como filho. E aí ele vai querer reproduzir na vida de casado o que ele fazia em casa. Era comidinha na mão, era roupinha lavadinha o tempo todo. Só que assim, a mulher hoje, ela também divide, né, esse campo profissional. Então, ele precisa, sim, desse despertamento. E aí eu entendo que cabe, sim, bem a mulher, né, ajudar o marido a se apropriar desse espaço. Porque o fato dele ter, né, esse papel por Deus, de ser o cabeça do lar, muitas vezes ele não foi ensinado, né, a desempenhar esse papel. E eu acho que a mulher pode, sim, com sabedoria, com graça. Eu sei que é difícil, mas se ela também tomar a frente sempre, ele não vai fazer. Um ponto que eu acho que a gente precisa destacar para ficar muito claro aqui para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. A gente está com uma multiplataforma de transmissão pelo Facebook, com as imagens, cada um aqui de um lugar diferente, também do nosso estúdio, transmitindo pelo rádio, pelo aplicativo, pelo site. Muito legal esse tipo de transmissão que a gente pode ter, em que os ouvintes podem ouvir e ver a gente, é muito, muito legal. É o seguinte, quando a Bíblia fala desse papel do homem, a observação principal é a questão espiritual. Nós estamos falando de questões espirituais, porque se for uma questão espiritual, pode ser que ela tenha uma gestão melhor do que ele, pode ser que ela tenha mais habilidade para poder dizer vamos comprar isso ou não aquilo, vamos trabalhar nisso ou naquilo. Pode ser que ele tenha melhores condições para cuidar da casa, pode ser que ele cozinhe melhor, arrume melhor a casa. Então não estamos falando de papel social, nós estamos falando de um papel espiritual. Então eu queria pedir ajuda para que vocês nos esclarecessem, e aí começando pelo Fábio, para a gente poder, objetivando isso, trazer uma palavra. Na sua opinião, quando a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao esposo, é uma questão espiritual ou é uma questão física, é uma questão material, é uma questão social? Começando pelo Fábio, Ana Paula e Gilton, nessa ordem, vamos lá. Tudo no casamento é espiritual, JR. Absolutamente tudo é espiritual. Nesse texto que a gente citou de Efésios 5, o pastor Gilton, no início, fez uma menção ao conteúdo dele, porque ele está falando dessa relação entre o marido e a mulher e dando instruções, e aí no final o Paulo, ele fala no versículo 31, por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Então está falando de unidade. Esse é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então o que Paulo está querendo dizer aqui, e a gente vai tentar resumir, é que o fato de duas pessoas se tornarem para um propósito específico traz para nós o sentimento da comunidade, ou seja, Deus espera que nós sejamos uns com o outro, com ele, para que o nome de Jesus seja proclamado a partir da nossa unidade.
Então, o mistério que ele está dizendo da unidade entre o homem e a mulher, está dizendo do mistério entre Cristo e a igreja. Em outras palavras, quando eu trato bem a minha esposa, os meus vizinhos vão olhar para ela e vão dizer, caramba, ele trata muito bem a esposa dele. Eu acho que é dessa forma que Jesus trata a sua noiva. É como se esse modelo inspirasse a humanidade a retornar para o colo do próprio Criador, para o colo de Deus. O casamento reverbera a união de Deus e a igreja para fora da igreja. Gilton. Então, JR, eu acho que não há como separar as coisas. Não existem coisas que são estritamente espirituais. A nossa vida espiritual reflete, repercute na vida, nas suas outras dimensões. Então, evidentemente, o plano de Deus é para a eternidade, não é para hoje. E aí vai ter uma outra forma de nós vivermos. Nós teremos uma outra natureza. Então, as coisas espirituais se repercutirão para toda a eternidade. Mas enquanto vivemos aqui, aquilo que vivemos no mundo espiritual reflete, repercute, impacta as outras dimensões da vida, seja ela social, física, familiar, onde estivermos. E a ideia é, se Deus nos criou nessa perspectiva, se estivermos ajustados espiritualmente, as demais outras coisas, as outras coisas serão ajustadas também. Ana Paula. Eu acho que é espiritual porque a palavra precisa ser o norte de todas as nossas relações. E essa relação do marido com a esposa, o apóstolo Paulo usa como base a relação de Cristo com a igreja, né? De Cristo com a sua noiva. E o que eu sempre digo, se nós, como mulheres, formos amadas e cuidadas e preservadas e alimentadas como Cristo faz com a sua igreja, não haverá nenhuma dificuldade de se submeter. Eu acho que, como o pastor Fábio falou bem inicialmente, acho que a dificuldade está no fato dessa ideia da submissão ter sido corrompida pela questão do pecado e distorcida. Porque o que se compara hoje com submissão não é o que a palavra nos ensina sobre submissão e sujeição. Muito bem, ouvimos aqui sobre esse assunto o pastor Gilton Bedeiros, o pastor Fábio Serafim, a pastora Ana Paula, que maravilha. Marcela, você quer dar a opinião dos nossos ouvintes, Eu vou encerrar aqui para você rir um pouquinho, para os nossos ouvintes que estão rindo aqui também um pouquinho. 968038319, uma das ouvintes disse assim: casamento é assim, a gente tem que confiar em Deus. Um exemplo de confiar, orar e esperar no Senhor foi aqui na minha casa com meu marido. Porque, sabe o que aconteceu? A borracha da máquina estava vazando há mais de 3 meses. Ele foi lá, comprou, guardou por mais de 3 meses. Eu parei de falar, deixei nas mãos de Deus e hoje, pela manhã, eu acordei, aí ela fez igual os adolescentes, não tô botando caco e pá! Ele trocou. Ela disse assim, homem é assim, não muda. É esperar com paciência no Senhor, aguardar por ele e orar. Rir ela dando a opinião dela no programa de hoje. Muito bem, não vou nem falar 6 nada. meses. Mas é o quê? Uma borracha de uma máquina? Borracha da máquina de lavar. Ela levou ele levou 3 meses para comprar, comprou, guardou 3 meses, depois de 3 meses. Ele trocou agora. Se levasse na lavanderia, em 1 mês estava no lugar. É isso aí. Chegou. Muito bem, quero agradecer aos nossos ouvintes aí, a participação de cada um deles com a gente também pelo nosso WhatsApp, pelo Facebook. Eu tenho para vocês agora uma palavra que eu gostaria que vocês nos ajudassem a redefini-la nesse tempo de quarentena. A gente está desenvolvendo aqui essa prática com algumas palavras que são de uso comum, mas que podem encontrar um significado diferente nesse tempo. E a palavra de hoje é a palavra tempo. Como você define tempo nesse tempo? As pessoas dizem que tem muito tempo, outros dizem que tem pouco tempo. Alguns falam, mas o tempo não passa. Outros estão afirmando, está voando o tempo. Cadê o tempo que eu achava que tinha e não tenho tempo? E outros estão dizendo, olha, pelo amor de Deus, quanto tempo isso vai durar? Pastor Gilton, começando com o senhor. Pessoal de cima, depois desce, hein? Então, tempo, ele, na nossa vivência, é uma questão de percepção, né? Se você está esperando alguém, o tempo não passa.
se você está se divertindo, você está fazendo uma coisa extremamente agradável e prazerosa, o tempo voa. Então, o tempo é muito de percepção. O que eu faço com o meu tempo, por outro lado, é uma questão de prioridade. Se eu priorizo e estabeleço que tal coisa é importante para mim, eu vou ter tempo para ela. Se eu não priorizo, se eu deixo para depois, eu não vou ter tempo para ela. Então, só um exemplo prático. Se eu gasto 15 minutos com a leitura da palavra, parece que é muito tempo para alguns. Mas tem gente gastando 2, 3 horas nas redes sociais e nem se dão conta. Então, tempo é percepção e prioridade. Por exemplo, tem alguém nesse tempo mexendo na cozinha. Nós estamos ouvindo e o público também. Não é, pastor Fábio? Possivelmente. Inclusive, se tiver um som de bebê no fundo aí também, é isso aí. Mas vamos lá. Possivelmente, todo mundo que está ouvindo a gente e assistiu algumas pregações já vão ter ouvido o pregador falar sobre o Cronos e o Kairos, né? E, resumidamente, o Cronos é o tempo que a gente conta no relógio. 1 hora, 2 horas, 3 horas, que o homem criou para poder gerar e administrar o dia. Mas, originalmente, a Bíblia fala do tempo de Deus, que é diferente do nosso, que é o Kairos. O tempo de Deus, no tempo de Deus, as coisas acontecem de forma que a nossa mente não consegue alcançar. E eu acredito de verdade que a gente precisa abandonar, muitas vezes, sobretudo nesse período de quarentena, o tempo Cronos. E começar a enxergar, ou buscar enxergar um pouco mais as coisas na ótica de Deus, dentro do tempo de Deus, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, a questão não é que a gente faça Deus agir dentro do nosso tempo. Aí você bota Deus no relógio, contra a parede, porque você tem que, né, determinar que Deus te deu uma bênção na semana tal, no mês tal. A ideia é que a gente viva no tempo de Deus, conectado ao tempo de Deus, para que no tempo de Deus, que é Senhor de todo o tempo, a gente viva aquilo que Ele quer. Então, eu acho que a mensagem que eu tenho para deixar é que nós precisamos abandonar um pouco o nosso... Não é que você não vá administrar a sua vida, o seu tempo, mas é que o nosso tempo, inclusive os nossos dias na Terra, não estão dentro da nossa administração. A gente precisa abandonar, às vezes, um pouco o nosso tempo e viver o Kairos de Deus e o tempo de Deus. Pastora Ana Paula. Então, tempo, pegar uma definição um pouco mais simples. É a duração de um período. E acho que a gente vive tanto correndo, reclamando que não tem tempo, e agora que a gente tem tempo, a gente não sabe o que tem feito com tanto tempo. Né? Então, acho que essa duração desse período que a gente não sabe quanto que vai ser. Podem ser mais 15, podem ser mais 30, mas que a gente aproveite e que a gente redescubra a importância dos períodos que nós temos para viver. Muito bem, eu me lembrei de um pastor amigo chamado Eduardo Faria, e ele disse, Farias, ele disse sobre a mulher hemorrágica, né? 12 anos, muito tempo. Sobre a filha de Jairo, 12 anos, meu Deus, tão rápido. A definição de tempo depende desse ponto de vista e traz para a gente essa ideia perfeita. Eu quero agradecer mais uma vez os nossos queridos debatedores. Continue com a gente aqui, a gente tem um encerramento, a gente quer orar, a gente tem feito uma campanha de oração às 6 horas, ao meio-dia e às 18 horas, todos os dias. Temos tido palavras abençoadoras de vários pastores que têm orado conosco, nos ajudado. Vários veículos têm participado desse processo. Eu queria pedir a você, eu sei que você tem falado muito aí com a sua igreja, pelo WhatsApp, muita gente tem se reunido aí por aplicativos. Eu queria pedir que vocês intercedessem conosco e que compartilhassem com as pessoas esses horários, 6, meio-dia, 18 horas, como horários propícios para nós nos unirmos. Quero agradecer a Rede Boas Novas, que é parceira nossa. Temos outras, a gente vai estar recebendo essas informações, compartilhando, porque é tempo de oração. Nós temos um tempo de espera e não sabemos quanto tempo vai durar o tempo da espera, mas sabemos que o Senhor do tempo está no comando de todas as coisas. Pastor Gilton, obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Um forte abraço. Obrigado, JR. É sempre uma alegria, sempre um prazer. Deus possa continuar abençoando toda a audiência da 93 nesse tempo tão diferente que estamos vivendo. Deus nos abençoe. Pastor Fábio, um abraço, querido. Deus abençoe. Um beijo em casa.
Obrigado, JR, todos os meus amigos pastores aqui, todo mundo que está acompanhando a gente, né? É diferente esse jeito de participar da rádio. Espero que na próxima a gente esteja junto de novo, querendo Deus, o Deus do tempo. Mas que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe a quarentena. Fique em casa e vamos orar e pedir a Deus para que guarde nosso coração, a nossa mente, nos preserve nele. Pastora Ana Paula, obrigado, um abraço. Obrigada, agradeço mais uma vez a oportunidade. Que Deus abençoe os nossos ouvintes, que Deus abençoe a nossa nação e que seja um tempo tão diferente. Amém. Obrigado, gente, que é o dia maravilhoso, que Deus abençoe. Cid, obrigado, meu querido. Jair, um abraço, muito obrigado. Marcela Bastos, aquele abraço. Um abraço para todo mundo, Deus abençoe e até amanhã com a graça do nosso Deus, se assim Ele nos permitir. Deus é maravilhoso demais e o dono de todo o tempo. E aí, JR, eu não podia deixar de faltar o Cid, meu ponto eletrônico aqui. Me lembrou, como é que eu esqueci? A gente até cantou parabéns ali fora. Hoje é aniversário do Jair, JR. Então vamos incluir nas nossas orações, porque embora o tempo seja um tempo diferente, é tempo em que a gente também se alegra com o dono do tempo pela vida preciosa daqueles que estão ao nosso lado. E o Jair é precioso demais. O Cid tá puxando o Jair para aparecer na câmera, ele tá resistindo. Mas cadê? Tá aqui, não precisa ser assim, com a cabeça. É para aparecer só com sua cabeça? Aqui, amigo. Vai, Jair, aqui. Aí, ó. Isso. Muito bem. Contar e é verdade. Então tem uma idade diferente, ou seja, ele passou muito, mas muito do período imaginado, mas ele está muito bem, é uma figura que tem aprendido muito e tem aplicado o seu conhecimento para benefício da rádio. Eu agradeço muito a Deus pela vida dele, vai ser alvo da nossa oração. Vou pedir para a pastora Ana Paula, orar conosco. Nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Amém. Temos orado para que esta pandemia seja detida em nome de Jesus. Que Deus dê sabedoria aos governantes, inteligência aos médicos, aos cientistas, para que essa história mude em nome de Jesus. Marcela, coloca a trilha e na sequência da trilha nós vamos orar juntos, pedindo a Deus que nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, pastora. Senhor, nosso Deus e Pai amado, Jesus, nós louvamos o Teu nome. Senhor, nós somos gratos porque nós temos ao Senhor, Deus, para recorrer em tempos de tantas dificuldades. O Senhor é o nosso socorro bem presente em todo o tempo, Deus. Senhor, nós somos gratos, Deus, pela vida do Cid, pelo esse aniversário. Que o Senhor continue abençoando sua vida, sua casa, sua família. Cada um que nesse dia também está celebrando o seu aniversário, Deus. Senhor, visita, Deus, com algo especial da tua parte nesse dia, Deus. Queremos te pedir também, Pai querido, a tua visitação sobre todos aqueles que nesse momento, Senhor, estão enfermos, passando por adversidades, meu Pai. Deus, visita, Senhor, nesta manhã, meu Deus, que seja uma manhã de cura, que seja uma manhã de renovação, que seja uma manhã de restauração da saúde, Pai. Deus, te pedimos que o Senhor continue abençoando, Deus, os médicos, meu Deus, Senhor, os governantes do nosso país, Pai. Deus, que eles tenham sabedoria vinda do alto, que eles sejam visitados pelo Senhor com conhecimento, Deus, da melhor forma de administrar esse tempo, Pai, e que o Senhor use de misericórdia para com o teu povo, para com a nossa cidade, porque nós cremos, se o Senhor não guardar a cidade, toda a vigilância é vã, a nossa confiança está em Ti, Pai. Muito obrigada, nós louvamos e engrandecemos o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.